aproximadamente 5 bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira na periferia da galáxia Via Láctea foi comprimida devido à gravidade. Em seu centro, surgiu o Sol, e os restantes formaram pedaços enormes de rocha, os planetas e outros corpos. Esse é o Sistema Solar. O Sol é uma estrela de terceira geração. Foi formado há aproximadamente 5 bilhões de anos. Ele é a única estrela do Sistema Solar. O Sol e o Sistema Solar está situado no braço de Órion, na galáxia Via Láctea, a 26 mil anos-luz do centro galáctico. O orbita com velocidade de 22 mil metros por segundo e completa uma volta num período de 250 milhões de anos terrestres. Sua velocidade de rotação é de 7.100 km por hora e completa uma volta em torno de si em 28 dias terrestres. Concentra 99,86% da massa do Sistema Solar, que equivale a 1,9 vezes 10 elevado a 30 kg. A aceleração gravitacional em sua superfície vale 274 metros por segundo quadrado, equivalente a 27,4 g. Uma pessoa na superfície solar pesaria 27 vezes mais do que na Terra. Seu diâmetro é de aproximadamente 1.392 bilhões de metros. Caberia 109 planetas Terras nesse diâmetro. E sua circunferência é de 4.379 milhões de metros. O Sol pertence à classe espectral G2V. Isto é, G2 significa que o Sol é uma estrela que possui temperatura superficial de 5.700 kelvins, sendo uma estrela de cor branca. Sim, o Sol é branco. Porém, devido à dispersão e absorção da luz pela atmosfera terrestre, o vemos como amarelo. O V é o número 5 em romano e significa que o Sol segue a sequência principal, fundindo hidrogênio para formar hélio. O Sol emite toda essa luminosidade com uma potência luminosa de 3,84 vezes 10 a 26 watts. Nada que o homem construiu chega perto disso. O Sol é uma bola de plasma que se encontra no equilíbrio entre duas forças: a gravidade que quer implodir o Sol e a força oriunda da pressão termodinâmica de seu interior, que quer expandir o Sol. O Sol é um imenso reator nuclear. A alta temperatura em seu núcleo, cerca de 13 milhões e 600 mil graus Celsius, faz com que átomos de hidrogênio se fundam, formando hélio e liberando uma enorme quantidade de energia. Na forma de fótons e neutrinos, esse tipo de fusão nuclear é chamada de cadeia próton-próton. A cada segundo, o Sol libera energia de mais de 91 bilhões de bombas atômicas de 1 megaton. Acima do núcleo se encontra a zona radiação. A temperatura vai de 7 milhões de kelvins nas áreas mais internas até 2 milhões de kelvins nas áreas mais externas dessa zona. A temperatura é tão alta que o calor é transferido por radiação, isto é, fótons. A área limítrofe entre a zona de radiação e convecção é chamada de tacoclima. A tensão de cisalhamento entre essas duas zonas gera um poderoso campo magnético. A temperatura nessa região é tão alta que não existem átomos completos, e sim íons. Os elétrons não conseguem se fixar nos átomos. Acima da zona de radiação, existe a zona de convecção. Nessa zona, o calor é transferido por convecção térmica. Um material frio cai da superfície solar até as regiões mais intensas dessa zona e recebe o calor da zona de radiação, subindo novamente para cima em colunas térmicas. Essas colunas térmicas definem a topologia da superfície solar, como os granúlos. O intenso rebuliço de material nessa região acaba absorvendo fótons de alta energia, como os raios gama, e os transformando em fótons de energia mais baixa, como os da luz visível. Acima da zona de convecção está a fotosfera, ou superfície solar. Nessa região,
a temperatura cai para 5.700 kelvins. A partir da fotosfera, começa a atmosfera solar. Acima da fotosfera está a camada cromosfera, onde a temperatura sobe até 20.000 kelvins, e acima dela está a coroa solar. Na coroa solar, a temperatura surpreendentemente se eleva muito, chegando a superar 1 milhão de kelvins. Uma das hipóteses para tal elevação de temperatura é a instabilidade do campo magnético, que choca plasma superaquecido, causando as erupções solares. As erupções solares podem ser de dois tipos: explosões solares, formadas por fótons que viajam na velocidade da luz, e ejeção de massa coronal, partículas da coroa solar que são ejetadas a velocidades altíssimas para o sistema solar. Ambos os fenômenos fazem parte do vento solar, uma emissão constante de partículas vindas do Sol e produzidas na coroa solar. Em estimativa, o vento solar pode chegar a uma distância de 100 unidades astronômicas, formando a chamada heliosfera, uma espécie de atmosfera externa do Sol. Tal vento chega até aos limites do sistema solar. A explosão solar e a ejeção de massa coronal são causadas devido à colisão de linhas de campo magnético. O Sol possui um poderoso e instável campo magnético. Devido à rotação solar, as linhas do campo magnético comprimem-se, formando arcos de plasma. Quando dois arcos se chocam, ocorre a ejeção de massa coronal, ou então explosão solar. A ejeção de massa coronal afeta a Terra, causando auroras e de vez em quando apagões, como ocorreu no Canadá em 1989. Após uma explosão solar ou ejeção de massa coronal, a temperatura em algumas regiões da superfície cai em alguns milhares de kelvins, formando manchas, as manchas solares. Essas manchas geralmente são maiores do que o planeta Terra e podem chegar a uma temperatura de 4.000 kelvins. A quantidade de manchas solares indicam o quão ativo está o Sol, indicando assim o clima solar. Há dois climas no Sol, o máximo solar e o mínimo solar. O ciclo solar geralmente dura 11 anos, ou seja, a cada 11 anos o Sol chega no pico de atividade, chamado de máximo solar. No máximo solar, a quantidade de manchas solares e ejeção de massa coronal chega ao máximo. O Sol é formado principalmente de hidrogênio, hélio, oxigênio, carbono, enxofre e neônio. A presença de elementos mais pesados demonstram que o Sol é uma estrela de terceira geração, isto é, foi formado a partir da supernova de outra estrela. Hoje, o Sol está em praticamente metade da sua vida. A temperatura vai aumentar gradualmente e, em 5 bilhões de anos, ele se transformará em uma gigante vermelha. Porém, não explodirá em uma supernova, pois não tem massa suficiente. Converterá hélio em carbono, se transformará em uma nebulosa planetária e, em sua fase final, em uma anã branca, formada de carbono. O Sol era o centro da crença de muitos povos, desde os tempos pré-históricos. O Sol era considerado uma divindade por muitos povos e, mais tarde, por grandes civilizações, como os egípcios, sumérios, gregos, incas, astecas, entre muitos outros. Desde as primeiras civilizações, já existiam relógios solares e monumentos ao Sol, como o Stonehenge, e também já haviam mapas solares, descrições de estações do ano, equinócios, solstícios, eclipses solares e lunares. Claro, tudo isso com um certo misticismo. Em Roma, havia um feriado em comemoração ao Sol, Invicto, comemorado logo após o solstício de inverno, que pode ter sido um dos antecedentes do Natal. Outra influência celeste na cultura foram os dias da semana. O Sol e a Lua eram considerados planetas pelos astrônomos gregos, e cada dia da semana adotou o nome de um planeta. O primeiro dia da semana se tornou o dia do Sol, ou Dies Solis do latim. Tal nomenclatura foi utilizada nos mais diversos idiomas, como no inglês, Sunday, e no alemão, Sonntag. No português e demais línguas latinas, a nomenclatura foi modificada por imposição da Igreja Católica, e o Dia do Sol se transformou em domingo, do latim Dominicus, Dia do Senhor. Mas línguas de origem pagã, como inglês, alemão, holandês, ainda preservam o Dia do Sol.
Das primeiras explicações científicas para o Sol vem de Anáxagoras de Clazomenas, que chegou à conclusão de que o Sol é um metal em chamas. Eratóstenes estimou a distância entre o Sol e a Terra em cerca de 153 milhões de quilômetros, bem próximo ao valor real. Alguns astrônomos babilônicos, indianos e gregos já pressupunham que o Sol era o centro do sistema solar, ideia demonstrada por Copérnico no século XVI. Com a melhoria do telescópio, melhores observações puderam ser feitas, como Galileu, que observou as manchas solares. Helmholtz e Lord Kelvin teorizaram que o Sol era feito por um líquido, e seu calor era produzido por um mecanismo interno, chamado de mecanismo de Kelvin-Helmholtz, que obviamente estava errado. No século XX, pudemos finalmente saber como o Sol funcionava, através de Rutherford, Einstein, Babb, Chandrasekhar e Margaret Bird. Os primeiros satélites a observarem o Sol foram os Pioneer 5, 6, 7, 8 e 9, entre a década de 1950 e 1960. Na década de 1970, a NASA lançou o programa Helios e o Apollo Telescope Mount, acoplado na Estação Espacial Skylab. Na década de 1980, foi lançada a Solar Maximum Mission, para observar a atividade solar no período de máximo solar. Depois de um problema técnico, ficou à deriva por 3 anos e foi resgatada em 1984. A sonda Ulysses foi lançada em 1990 para observar a atividade solar bem de perto e estudar o vento solar e o campo magnético do Sol. Em 1991, o satélite japonês Yuko observou as erupções solares em raio-x. Em 1985, foi lançada a SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, que observou o Sol e o vento solar em vários comprimentos de onda. Em 2001, a sonda Genesis viajou até o Sol e coletou amostras da superfície. A sonda sofreu um acidente na reentrada da Terra, mas parte do material solar pôde ser recuperado e estudado por cientistas. As 2 espaçonaves do programa Stereo foram lançadas em outubro de 2006, com o objetivo de observar ejeções de massa coronal. Em 2010, foi lançado o CDO, Solar Dynamics Observatory, equipado com câmeras de alta definição para observar o Sol. Bem, pessoal, esse é o nosso Astro Rei. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Mês que vem tem o segundo vídeo da série, Mercúrio. Mas semana que vem tem mais vídeos, radioatividade. Então se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o vídeo e, claro, não deixe de dar um like em nossa página www.facebook.com/naincerteza. Até o próximo vídeo.